Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo das provas em espécie. Então, na nossa última aula, a gente já tratou sobre a ata notarial, nós tratamos também sobre o depoimento pessoal, as escusas de depor quando do depoimento pessoal. E na aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre a confissão, bem como da prova documental, e também vamos falar sobre a exibição de coisa ou de documento. E posteriormente, então, na nossa próxima aula, que vai ser presencial em janeiro, a gente encerra daí, né, o conteúdo, né, se tudo der certo. Então, inicialmente, né, nós vamos trazer aqui o estudo sobre a confissão, enquanto uma prova admitida no nosso ordenamento jurídico, e qual é o fundamento legal da confissão. O seu fundamento legal vai estar lá no artigo 389 do Código de Processo Civil, que dispõe, então, que há confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, né? Então, já adianto para vocês que vocês vão notar muita similaridade com a confissão com os termos que nós estudamos sobre o depoimento pessoal. Nós temos algumas situações semelhantes. Então, o que a gente pode extrair a partir desse conceito legal apresentado pelo artigo 389 do nosso Código? Que a confissão é apenas um meio de prova, assim como os demais, assim como os outros que nós estudamos, né, e que ainda iremos estudar. A confissão, então, né, ela pode muito bem acontecer e mesmo assim a confissão pode implicar em que essa ação seja julgada de um jeito favorável àquele que confessou. Por quê? Né? Porque não é porque a gente tem essa ideia, né, de que a confissão seria então a rainha das provas que a confissão vai vincular necessariamente, né, o julgador. Ele pode analisar, né, e deve analisar todo aquele conjunto probatório, todos os elementos que estiverem no processo para então formar a sua convicção, né, e motivadamente delinear os termos da decisão, né? Então, essa confissão pode fazer com que sim, que aquela ação seja julgada em favor daquele que confessou. E quando que isso vai acontecer? Basta que aquele fato confessado não seja uma causa suficiente por si só para justificar aquele acolhimento do pedido, né? Então pode haver outros tantos elementos que vão dizer o contrário daquilo que está sendo confessado, né? Então é justamente por isso que é apenas mais um meio de prova, assim como os demais, né? E a gente tem, então, né, esse conceito legal trazido pelo nosso dispositivo do artigo 389 do Código de Processo Civil, mas da mesma forma a doutrina também traz conceituações sobre o que viria a ser, então, a confissão. Humberto Teodoro Júnior, citando João Monteiro e Lessona, ele explica que a confissão é a declaração judicial ou extrajudicial, provocada ou espontânea, em que um dos litigantes, capaz e com ânimo de se obrigar, faz da verdade integral ou parcial dos fatos alegados pela parte contrária como fundamentais da ação ou da defesa. Né? Então, a partir desse conceito, nós temos aí uma série de características da confissão. Né? Então, pode ser feita no curso do processo, né, no âmbito do próprio processo, mas também pode acontecer de forma extrajudicial, pode ser mediante provocação das partes, pode ser de forma espontânea também, né? Mas o fato é que a confissão, ela tem que exigir daquele confidente, né, que ele seja então uma pessoa capaz e que tenha aquele ânimo de se obrigar, né? Isso diz respeito a esse aspecto mais subjetivo da confissão, né? Traz um ânimo de se obrigar acerca daquilo que está sendo confessado. E nós temos ainda outros tantos conceitos que a doutrina também nos traz. Um conceito interessante também trazido por Jonatas Luiz Moreira de Paula diz respeito a que, quanto à natureza jurídica da confissão, nós temos uma evolução histórica sobre essa prova,
com uma progressiva evolução, tanto como meio de prova, como um título constitutivo de obrigações. Porque, conforme eu mencionei, né, lá no conceito do Humberto Teodoro Júnior, a gente tem aí, né, uma evolução constante, uma progressiva evolução sobre o entendimento da confissão como meio de prova, né, e também como um título constitutivo de obrigações, né? Então, é justamente nesse sentido que a gente tem, né, essa prova que é a confissão, né? Então, aí, né, um outro conceito trazido, né, pelo Jonatas Luiz Moreira de Paula. E ainda, né, a confissão, para ela ser mesmo considerada uma confissão, ela precisa atender a determinadas características, né, ela precisa apresentar. A primeira que a doutrina nos traz é que o reconhecimento, né, de um fato alegado pela outra parte deve acontecer. Então, nós precisamos que aquela parte que seja aquela confidente, que ela reconheça um fato alegado pela outra parte. Também é necessário que haja uma voluntariedade desse reconhecimento, né? Então, a parte que está reconhecendo aquele fato que a outra parte alegou, ela precisa fazer isso de forma voluntária. E nós temos também que ter um prejuízo para o confidente em decorrência desse reconhecimento. Nós não temos como falar, né, exatamente numa confissão como uma prova sem que haja esse prejuízo para esse confidente, né? Quando uma pessoa confessa algo, essa confissão impacta num certo benefício para a parte contrária, que vai se beneficiar dessa prova, e um certo prejuízo para esse confidente, né? Então, como regra, nós temos essas situações que precisam ser atendidas e ser analisadas, né? Quando nós, enquanto operadores do direito, estamos trabalhando aí com essa ideia da confissão como uma prova a ser utilizada no processo civil. E a partir dessas três premissas que eu citei para vocês, que é o reconhecimento de um fato alegado pela outra parte, a voluntariedade desse reconhecimento, um prejuízo para o confidente em decorrência desse reconhecimento, nós temos aqui dois elementos. Um é de ordem subjetiva e o outro é de ordem objetiva. Então, o elemento subjetivo diz respeito justamente a esse próprio ânimo de confessar, essa intenção mesmo de reconhecer voluntariamente um fato alegado pela outra parte, né? Diz respeito a esse estado mais psíquico, né? Com essa vontade de confessar, né? Tendo em vista que ele pode vir a analisar que se ele confessar vai acabar sendo menos pior do que ele não confessando, né? E já o elemento objetivo diz respeito ao próprio fato litigioso, aquele próprio fato, né, controvertido que está sendo reconhecido em detrimento do confidente, né? Então, são esses os dois elementos que a gente traz sobre a confissão. Mas, pessoal, o que a gente tem, né? Ninguém é obrigado a confessar, ninguém é obrigado a fazer uma prova em favor do adversário, ninguém. Só que o que a gente tem? E isso é muito sério. Todo litigante, ele tem esse dever de veracidade, de agir com lealdade processual. E onde que isso está? Lá no artigo 5º e artigo 77 do Código de Processo Civil. Então, toda parte, qualquer pessoa que compõe aquele processo tem o dever de contribuir para o bom andamento daquele processo. E o bom andamento do processo, ele só se faz eivado de boa fé. Então, como consequência disso, se a parte for intimada a depor, por mais que nós temos, então, que ninguém é obrigado a confessar, se essa parte for intimada a depor, ela não pode se recusar a fazer, não pode se recusar a responder às indagações do juiz, né? Então, a parte, ela não pode alegar que ela tem o direito ao silêncio, por exemplo. Ela realmente tem o direito ao silêncio. Ela realmente tem o direito, né, de se preservar quando do sigilo profissional. Só que isso tudo não é uma justificativa ou um álibi para que ela possa mentir,
quando ela é intimada para depor. Não é um álibi para que ela possa obstruir o acesso à verdade com manobras astuciosas durante o depoimento pessoal. Vocês entendem isso? Então, a gente tem que quando há essa intimação, né, para que essa parte vá depor, ela tem que ir depor, ela não é obrigada a confessar, mas ela tem que agir com lealdade e tem o dever de veracidade. Tudo isso por quê? Porque nós temos um bem maior aí, que é a busca pela verdade real. Então, todas as partes têm que agir com esse dever de cooperação, o princípio da cooperação no processo civil. Então, né, uma citação muito interessante que a gente tem aqui do Humberto Teodoro Júnior, que traz todo um resumo sobre isso que eu mencionei para vocês, diz respeito ao seguinte: é preciso ter em conta que o dever de dizer a verdade na cooperação judicial durante a instrução probatória, artigo 378 do Código de Processo Civil, convive com o direito ao silêncio. Ambos, todavia, são incompatíveis com a mentira, já que esta, praticada em juízo, caracteriza ilícito, passível de punição. O depoimento pessoal falso ou mentiroso equivale à recusa de depoimento, e como manobra intencional de impedir o acesso do juiz à verdade, pode ser tratado como confissão ficta. Então, olha só essa importância de se dizer a verdade, de se colaborar com o andamento do processo para a resolução daquela lide, né? Então, a parte é intimada para depor, ela tem que depor. Ela não é obrigada a confessar, mas ela tem o dever de dizer a verdade, mesmo que isso seja mesmo uma confissão, né? Então, esse é o fundamento que a gente tem da confissão. Então, por mais que a gente tenha aí, né, essa justificativa, né, do direito ao silêncio, nós temos aí, né, a prerrogativa, né, de proteção pelo sigilo profissional, mas isso não impede, não pode servir de argumento para que essa parte simplesmente não vá confessar, né, para contribuir com o andamento do processo, né, por conta de tudo isso aí que eu mencionei para vocês. Então, como eu mencionei antes, né, a confissão, então, para ela ser admitida no processo, ela precisa estar em sintonia com os demais elementos probatórios. O juiz ele não vai analisar pura e simplesmente, né, muitas vezes, a confissão sem estar olhando para outros elementos, né, que compõem o processo, para poder fazer essa valoração. Mas, então, né, a confissão ela é uma prova legal, é uma prova totalmente admitida no nosso ordenamento jurídico e que obriga o juiz a submeter-se a seus termos, então, para o julgamento da causa. Esses efeitos, então, que a gente tem, né, da confissão consistem, né, justamente nesse valor que ela tem, né, como uma prova. E quando a gente está diante, né, da confissão, pelo fato básico daquela pretensão trazida pela parte autora, assim como também acontece naquela confissão presumida, né, que é uma confissão presumida quando há a recusa do depoimento pessoal, por exemplo, né, a parte devidamente intimada se recusa a depor, nós temos ali a confissão ficta. Nesses casos, né, o juiz ele pode dispensar as demais provas e enfrentar desde logo o mérito da causa e proferir a sentença definitiva se ele julgar que realmente aquela confissão está de acordo, né, com os demais elementos probatórios e não tendo nada, né, que vá contrariamente ao que diz essa confissão, né? Então, aí nós temos essa economia processual, né? Então, para que postergar uma decisão que a confissão, né, sendo essa prova legal admitida em direito, já resolveu, né? Então, o juiz ele poderia, nesse caso, dispensar outras provas e enfrenta desde logo o mérito da causa para proferir a sentença definitiva e resolver a lide. E nós temos alguns requisitos, então, né, para a confissão. Quais são eles, pessoal? Mais ou menos eu mencionei já para vocês no início, né?
Depois nós vamos ver, né, que nós temos que no dispositivo do Código de Processo Civil autoriza-se que um representante de um incapaz confesse por ele nos limites daquilo que pode vincular esse representado. Só que, por mais que nós tenhamos essa disposição legal no Código de Processo Civil, a doutrina entende que, na verdade, o confidente, ele tem que ser uma pessoa plenamente capaz, de forma, então, que aquele responsável legal não pode vir a confessar os fatos pelo representado, pelo que deveria ser o confidente, né? Então, um dos requisitos da confissão, por parte da doutrina, é a capacidade plena do confidente, porque os representantes legais dos incapazes, como regra, não podem confessar por eles, não podem. A outra situação, então, que a gente tem, né, de confissão, né, como um requisito para confissão, é a inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico confessado. Então, por exemplo, eu não posso confessar um casamento, confessar que eu casei com uma pessoa, sem demonstrar que ele se realizou com todas as solenidades legais, né? Como que eu vou confessar isso? Se o casamento, a gente sabe que temos todo um rito que deve ser seguido. Como que eu vou confessar que eu adquiri um imóvel se eu não tenho a escritura pública, que eu sou proprietária, né, de um imóvel, por exemplo, né, se eu não tenho a escritura pública registrada em cartório, né? Fica difícil fazer uma confissão nesse sentido, né? Então, nós não podemos ter uma forma especial para poder confessar um ato jurídico. Então, o que poderia ser confessado? Eu poderia confessar, por exemplo, que eu comprei ou vendi um determinado veículo. Eu posso confessar que eu aluguei, né, um imóvel para uma pessoa, porque eu posso ter feito esse aluguel, né, esse contrato de locação de forma oral. Então, eu não vou ter, né, um ato jurídico ali, né, que tem que seguir necessariamente um rito estabelecido pela lei, né, como é o casamento, que é um ato solene, né? Então, dois requisitos até agora: capacidade plena do conflitante e inexigibilidade de forma especial para a validade do ato jurídico confessado. O terceiro requisito que nós apresentamos é a disponibilidade do direito relacionado com o fato confessado. Então, nós vamos ter esse último requisito lá no artigo 392, parágrafo 1º do CPC. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, o que a gente ainda pode trazer, né? Que a confissão ela ainda tem algumas classificações. Ela tem algumas classificações. Então, eu já mencionei no início, né, que ela pode ser espontânea, pode ser provocada. E onde está isso? Está lá no artigo 390 do Código de Processo Civil. Então, ela pode ser espontânea, pode ser provocada, pode ser judicial, pode ser extrajudicial, né? E a confissão judicial, ela pode ser, então, espontânea ou provocada, né? E nós temos ainda, né, que no parágrafo 1º desse dispositivo está previsto que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial, né? Então, né, o que a gente tem, né? Uma parte, ela pode vir a confessar espontaneamente, mas diante de alguma impossibilidade, ela pode fazer uma procuração para que alguma pessoa represente com poder especial e faça então essa confissão em juízo, né, para ela, né? Então a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial, né? Já a provocada,
Não, a confissão provocada não pode ser por representante. Aí tem que ser a própria pessoa mesmo, né, para fazer essa confissão. E a confissão provocada, então, ela constará do termo de depoimento pessoal, né, conforme dispõe ainda o artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, eu mencionei aqui aspectos da confissão judicial. Ela pode ser espontânea, pode ser provocada, né? E a extrajudicial? O que é a confissão extrajudicial? Ela vai ser aquela confissão que o confidente faz fora do processo, gente, fora do processo, de forma escrita ou oral, perante a parte contrária ou terceiros, ou ainda por meio de testamento. Exatamente, né? Uma parte, ela pode vir a fazer um testamento, por exemplo, e confessar que ela teve um filho fora do casamento, vamos supor, né? E ela pode fazer isso por inúmeras situações, né? E uma delas para poder preservar aspectos patrimoniais, né? Da sua família, né? Dos outros herdeiros também, né? E a confissão, então, ela pode ser feita, né? Pessoalmente, né? Ou por um procurador, né? Mas nesse caso daí ele precisa de poderes especiais, né? Então, o que a gente tem ainda, né? Sobre as classificações da confissão. Falei, ela pode ser, né? A confissão judicial, ela pode ser espontânea, pode ser provocada. Sendo espontânea, ela é aquela que resulta da iniciativa do próprio confidente, que ele vai dirigir essa petição para o juiz, né, manifestando esse seu propósito, essa sua intenção de confessar. E em seguida ela deve ser reduzida a termos autos, conforme dispõe o artigo 390 do Código de Processo Civil. E ela pode também ser provocada, que é aquela que resulta do depoimento pessoal, né? Então, o depoimento pessoal que a gente teve lá na outra aula, na nossa aula anterior. Né? Então, aquela parte requereu o depoimento pessoal da parte contrária. Né? E ali foi feita, então, essa confissão. Né? Ou também determinado de ofício pelo juiz. Né? O juiz também pode determinar, e aí é a confissão provocada. Né? E essa confissão provocada, ela não pode ser feita por um mandatário, né? Tem que ser a própria pessoa ir lá e confessar. Por quê? Porque ela está sendo provocada para isso, né? E o que acontece, então, né, pessoal? A gente finaliza aí essa conceituação, esse estudo sobre a prova da confissão, né, como um meio de prova. Agora a gente pode partir, então, para o estudo da prova documental. Né? Nós temos aqui alguns conceitos. Mas, rapidamente, né, eu já preciso falar para vocês que atualmente essas noções de documento e de prova documental que nós temos, elas precisam ser repensadas. Por que isso acontece, gente? Porque atualmente a nossa sociedade ela é toda moderna, tecnológica. Então, um documento, hoje em dia, uma prova documental, hoje em dia, não é apenas um documento escrito. Então, antigamente, a gente pensava em prova documental como sendo, né, um contrato escrito, uma carta, né? Qualquer documento nesse sentido que fosse por escrito, né, ali num papel ou algo assim. Mas atualmente nós temos uma série de outras formas de documentos que antes não se imaginava. Então, olha só, né, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um smartphone documenta a todo momento situações cotidianas através da câmera do seu celular, por exemplo, tirando fotos, fazendo vídeos, fazendo áudios, né? E tudo isso que eu estou citando, os áudios do celular, as fotos, os vídeos, né? São provas documentais também, mesmo não sendo documentos escritos, né? São documentos aí digitais, né? E isso não impede que elas sejam reconhecidas como prova,
né? E mais longe ainda, né? A gente pode ir mais longe ainda no grau de tecnologia, de informatização que a nossa sociedade chegou. Porque nós temos uma série de documentações da vida contemporânea que hoje em dia acontecem através do uso de câmeras de segurança com tecnologia que permite reconhecimento facial, gente. Olha só, com dispositivos acionados por voz. Então a gente tem a Alexa, né? A Siri, Apple HomePod, Google Home. Todas essas modalidades de inteligência artificial são capazes de fazer gravações ambientais e de gerar conteúdo documental. Então, atualmente, o documento não é necessariamente uma coisa, né? Porque não tem como eu pegar um áudio de celular, um vídeo de celular. Como que eu vou manusear uma gravação de áudio, um vídeo, uma foto tirada no celular? Não tem como. Então, não é coisa, né? Então, documento não é necessariamente uma coisa, porque o documento eletrônico, a exemplo desses que eu citei, não são coisas. São sequência de bytes, são sequências numéricas, né? Então fica difícil enquadrá-lo nessa concepção, dessa ideia que identifica o documento como um objeto corpóreo. Eles não são objetos materiais que a gente possa pegar e manusear, né? Então a gente tem que ampliar a nossa noção de prova documental para abranger tudo isso, né? O que a tecnologia está nos proporcionando, né? Então, né? Imaginem, né, um áudio gravado por essas tecnologias, né, essas inteligências artificiais. E outra coisa também, né, que a gente pode citar, né, primeiro ponto, essa visão clássica, né, do documento como uma coisa, vem do Francesco Carnelucci. Né? Então, naquela época não havia, né, toda essa tecnologia que a gente tem. Então, ele relacionava a prova documental como sendo uma coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto controverso, né, que a gente já apresentou aqui, né? Então, a prova documental não é somente coisa, né? E outra situação também que acontece é que essa doutrina mais clássica, mais antiga, acaba relacionando a prova documental à produção da ação humana, né? Como se todo documento fosse feito pela ação humana. Mas hoje em dia a gente entende, nós sabemos que é produto da ação humana, mas nem sempre essa produção através da ação humana acontece de forma direta, às vezes acontece de forma indireta. Há exemplo dessas gravações de áudio, de vídeos que acontecem por meio de inteligência artificial, por exemplo, a Siri, né, Google Home, né? Então, o homem criou, né, o ser humano criou essa inteligência artificial, que é a Siri, a Alexa, né, o Google Home, e essas inteligências artificiais criaram esses documentos, essas provas documentais, né? Então, esses são os primeiros aspectos gerais que a gente traz. Então, né, já expliquei aí para vocês, né, que a visão mais antiga acaba relacionando o documento a uma coisa, mas não é só coisa, porque nós temos aí essas outras situações tantas, né, que também podem ser caracterizadas como provas documentais, mas que não necessariamente consistem, né, em objetos corpóreos que nós podemos estar manuseando. E nem por isso deixam de ser considerados como provas altamente capazes de serem admitidas no nosso ordenamento jurídico. E ainda, né, pessoal, o documento ele pode ser público e pode ser particular, pode ser original, pode ser por meio de cópias. E eu mencionei para vocês que nós temos aí a presunção legal de autenticidade de um documento público entre as partes e perante terceiros. Eu mencionei lá na aula sobre a ata notarial. E aqui, quando a gente trata dos documentos públicos em geral, é a mesma coisa. Só que essa presunção legal, né, tanto aqui, né, nessa nossa aula de documentos públicos em geral, quanto na aula que tivemos sobre a ata notarial, vai ser justamente uma presunção relativa, presunção iuris tanto,
porque ela pode ser desconstituída por uma declaração judicial de falsidade de documento, né? Pode ser que esse documento público seja falso, por isso que essa presunção é relativa, né? E por que a gente estudou, né, na aula anterior a prova sobre a ata notarial, se a ata notarial também é um documento público? Eu expliquei para vocês, né, que o estudo da ata notarial merece um capítulo à parte na nossa aula, tendo em vista que nós temos dispositivos expressos somente da ata notarial no nosso Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que esse código reconheceu a importância dessa prova documental, né? Então, fez, né, todo um estudo em separado da ata notarial. Então, por isso que a gente estudou de forma diferente, né, de forma separada a ata notarial. Né? Ela tem dispositivos próprios a ela aplicados, mas temos também aqui, então, os documentos públicos em geral. Né? E a exemplo do que eu mencionei, que também é aplicado para a ata notarial, a presunção dos documentos públicos, ela é relativa. E, né, o que a gente tem, né? Nós temos algumas situações, né, de um documento que pode ser elaborado por um oficial incompetente, um documento público que está lá, né, para elencar, para demonstrar fatos que realmente aconteceram, mas foram concretizados por oficiais incompetentes ou sem obedecer às formalidades legais. O que acontece, né, quando a gente está diante dessa situação? Aquele documento ele vai perder totalmente a sua eficácia, pura e simplesmente, apenas pelo fato de não ter sido feito por um oficial competente, né, ou por não ter obedecido às formalidades legais? Não, esse documento ele vai perder sim, né, um pouco, né, consideravelmente a sua força enquanto instrumento público, né? Só que ele vai gozar ainda da mesma eficácia probatória de um documento particular, se estiver subscrito pelas partes. Isso está lá no artigo 407 do CPC. Por quê? Porque esse documento ele está retratando algo que de fato aconteceu, mas foi alguma questão de ordem formal que veio a trazer aí, né, um vício nesse documento, né? Mas nem por isso ele vai perder a sua carga probatória, né? Ele vai ter aí, né, a mesma eficácia de um documento particular, se estiver subscrito, então, pelas partes. Agora, outra situação diferente, né, que eu trago aqui para vocês, é quando nós temos um documento falso. Aí é uma situação diferente. Por quê? Porque o documento ele é idôneo quando aquela declaração delineada nesse documento é verdadeira, né? Isso pensando aí, né, num documento, um documento escrito, né, por exemplo, né, tudo aquilo que está ali escrito naquele documento é verdadeiro, né? Ou pensando ainda num documento digital, vamos supor, né, uma prova constante numa foto, mas essa prova que é uma foto, vamos supor, consiste agora, na verdade, numa montagem. Essa foto foi montada. Esse documento, então, ele não é idôneo, né? Ele é uma falsidade documental. Mas voltando aqui, então, né? O documento ele é idôneo quando a declaração é verdadeira e a assinatura é autêntica, né? Isso pensando aí nessa questão de um documento escrito, né? Em que há essa necessidade da assinatura das partes. Em regra, né, quando a gente tem essa autenticidade do documento, presume-se então que é verdadeira aquela declaração que foi contida nele. Então, né, a não ser naqueles casos em que a gente tem vícios materiais evidentes, né, como rasuras, borrões, emendas nesses documentos, a parte não pode simplesmente impugnar esse documento. Porque o que o código pede, né? Quando a gente está diante de uma parte que está alegando que esse documento é falso. Essa fé pública, né, desse documento, a fé desse documento, seja ele público ou particular, ela só vai cessar quando for declarada judicialmente essa falsidade, né? Isso é
disposição do artigo 427 do Código de Processo Civil. E como que a parte que está insatisfeita pode obter esse reconhecimento judicial dessa falsidade documental? De duas formas, através da ação declaratória autônoma, que está prevista no artigo 19, inciso 2º do Código de Processo Civil, e também através do incidente de falsidade, que está previsto no artigo 430 do Código de Processo Civil. Então, feitas essas considerações sobre a prova documental, né, e aí são muitos detalhes, são muitas situações, né, que eu fui aí, né, trazendo, então, né, um apanhado geral para vocês, mas que é importante que vocês façam a leitura depois de cada um dos dispositivos, na medida em que a prova documental é uma das que nós vamos ter mais disposições, né, mais singularidades a serem trabalhadas, né? Então, de todas essas provas em espécies, é importante vocês fazerem a revisão dos dispositivos legais, né, para maior compreensão. Nós temos também a questão da exibição de documento ou de coisa. O que é isso, né? Exibição de documento ou coisa? É uma espécie de produção forçada da prova documental. O que consiste, então, né, se é uma produção forçada da prova documental? É porque, na verdade, trata-se de um incidente que o requerente move em face daquela parte contrária. Ele entra, então, com esse incidente de exibição de documento ou coisa, ou ainda contra terceiro. Isso mesmo, né? Então, esse incidente ele pode ser movido tanto contra a parte contrária quanto contra terceiro, né? E como que ele se inicia? Ele se inicia mediante, então, esse requerimento, né, em que numa petição ele precisa individualizar qual que é esse documento ou coisa, né, precisa explicar, delinear, especificar qual é o documento ou coisa que ele necessita que seja exibido. Precisa explicar a finalidade da prova, tem que especificar qual é o fato que ele quer provar com aquela exibição do documento ou coisa, e também as circunstâncias que o fazem pensar que aquele requerido esteja com a posse daquele documento ou daquela coisa, né? Então, ele não pode simplesmente pedir que a parte exiba o documento apenas assim. Ele precisa fundamentar e justificar, né, nesse sentido, demonstrar para o juiz essa importância, né, da exibição daquele documento ou da coisa que esteja em posse daquele requerido. E isso está no artigo 397 do Código de Processo Civil. E se for recebido para processamento esse pedido, né, esse incidente de exibição de documento ou de coisa, esse incidente ele vai ser, então, processado dentro dos mesmos autos e, né, o requerido, então, né, ele vai ser intimado para responder aquela demanda, né, esse incidente em 5 dias, conforme o artigo 398, né, isso se for movido contra aquela parte contrária, e só que pode acontecer desse requerido afirmar que ele não possui esse documento, que ele não está com essa coisa. E aí o que fazer diante dessa situação, né? O requerente está pedindo que ele exiba, entrou com esse incidente, né, de exibição de documento de coisa, e aí o requerido fala que não tenho a posse desse documento e nem dessa coisa, por isso não posso apresentar. Nesse caso, então, o juiz ele pode determinar a produção de outras provas, né, para tentar resolver essa pendência, né? Isso está lá no artigo 398, parágrafo único do CPC. Então, né, a gente tem algumas hipóteses, né, conforme o artigo 414 do CPC, 404 do CPC nos apresenta, de escusa de exibir o documento ou coisa, né? Mas o que nós temos, primeiramente, é que não se admitirá a escusa de exibir o documento ou a coisa se o requerido tiver a obrigação de exibir. Se ele já tem essa obrigação de exibir, ele não pode usar qualquer desculpa para tanto, né? E outra coisa também, né? Se ele fez a alusão de que havia aquele documento ou a coisa lá no âmbito do processo, né? Em algum momento do processo ele fez essa alusão, né?
ou se esse documento, ele por seu conteúdo, né, for algo comum às partes, também não é possível que esse requerido tente se eximir de exibir esse documento, né? Isso está lá no artigo 399 do Código de Processo Civil. Então, vejamos, né? Artigo 399 do Código de Processo Civil são as hipóteses em que o juiz não vai admitir essa recusa da exibição do documento ou de coisa. Por outro lado, as hipóteses que nós temos que vão admitir a escusa do requerido em não exibir o documento ou a coisa estão lá no artigo 404 do CPC. Né? Então, a parte e também o terceiro, né? Então, aí se aplica também, né, para o terceiro, né? Então, eu mencionei no começo, né, que o requerente ele pode fazer esse incidente, né, para requerer a exibição do documento ou da coisa, né, contra o terço, contra a parte, né, contrária, e ele também pode requerer em face do terceiro, né? E aí as hipóteses, né, que vão justificar a escusa, né, de exibir em juízo o documento ou a coisa, estão lá no artigo 404 do CPC, né? Então, alguma das hipóteses que a gente pode trazer, se tratar sobre negócios da própria vida, da família, né? Então, versa aí, né, uma questão de intimidade, né? Se aquela apresentação desse documento ou da coisa puder violar um dever de honra, né? Se, né, de repente, essa exibição acarretar a divulgação de fatos que digam respeito a um sigilo profissional, por exemplo, né? Então, aí, né, da mesma forma que a gente tem lá, né, as escusas de depor, nós temos também algumas escusas de exibição de documento ou de coisa, né? Só que agora é claro, né, que assim como, né, nós temos lá nas hipóteses do depoimento pessoal, a mesma forma a exibição de documento ou de coisa, né? Nós temos que fazer aí uma análise. O juiz vai avaliar se justifica mesmo, né, essa escusa de exibir determinado documento ou determinada coisa, né? Então, por exemplo, o sigilo profissional, né? Né, ele tem essa proteção, né? Então, um médico, por exemplo, ele tem um dever, né, de proteger, né, esse sigilo profissional, né? Então, mais do que um direito dele, é um dever também. Mas quando nós estivermos tratando sobre questões ainda muito mais graves, né, muito mais sérias, que determinado documento, né, como um prontuário médico, por exemplo, né, que quem vai ter a posse desse documento é o médico que atendeu uma determinada pessoa, e esse documento puder esclarecer sobre determinada situação que está sendo ali controvertida, né, versando sobre uma questão que seja ainda mais séria, isso justificaria, né, a depender da situação ou a depender do entendimento do magistrado, que aquela parte não se recusasse, na verdade, né? Então aí tudo seria mesmo um critério valorativo, um critério de ponderação do juiz. Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje foi esse, né? Então, nós tratamos aí sobre a confissão, prova documental e exibição de documento ou coisa. Na próxima aula, então, nós finalizaremos o conteúdo sobre provas em espécie e eu estou disponível para sanar qualquer dúvida que vocês, porventura, tenham.